Notícias da Câmara dos Deputados. Bom, então vamos falar da CPI do MST? Pois é, gente, o relator da CPI do MST, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, desistiu de pedir a prorrogação do colegiado, cujo prazo de funcionamento termina no dia 14 de setembro. O anúncio foi feito após a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressistas de Alagoas, anular a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que seria ouvido na tarde da última quarta-feira, dia 9. Além de ouvir Rui Costa, a CPI iria analisar requerimentos. Mas a reunião foi encerrada sem votações. Ricardo Salles acusou o governo de manobras regimentais para neutralizar a CPI. Em entrevista após o encerramento da reunião, Ricardo Salles disse que não deve pedir a prorrogação da comissão. E falou assim: não podemos querer prorrogar algo cujas pernas foram amputadas. O relator também criticou o que chamou de arregimentação de parlamentares para a base governista para esvaziar a CPI. Houve 17 movimentações de integrantes da comissão nesta quarta-feira, entre trocas de membros titulares por suplentes e indicações de novos membros. A decisão de Lira pela anulação da convocação de Rui Costa foi uma resposta à questão de ordem apresentada pelo deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Priscila Mazenotti traz mais informações direto da Rádio Nacional para a gente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, cancelou a ida do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, à CPI do MST. O cancelamento atende a uma questão de ordem do deputado Nilton Tato, que argumentou não haver fato determinado na convocação. O ministro havia sido chamado para falar sobre as invasões de terra na Bahia, na época em que foi governador do estado. Na decisão que cancelou a reunião, Arthur Lira esclareceu: não se demonstrou no requerimento a conexão entre as atribuições do ministro da Casa Civil e os fatos investigados pela CPI sobre o MST. Para isso, segundo ele, é preciso a demonstração explícita da conexão entre o campo temático da comissão e as atribuições do ministro. A decisão de Lira foi publicada no Diário Oficial da Câmara desta quarta-feira. Pelo Twitter, o autor do requerimento de convocação, o relator da CPI, deputado Ricardo Salles, atribuiu ao medo dos questionamentos a mobilização pela não ida do ministro à comissão. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Ainda entre os depoimentos à CPI, o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrit, falou sobre as invasões realizadas pelo MST durante o mês de fevereiro. Segundo Derrit, o chamado Carnaval Vermelho, que aconteceu no Pontal do Paranapanema, teve caráter político. Luiz Cláudio Canuto conta os detalhes pra gente, direto da Rádio Câmara. Em depoimento à CPI do MST na Câmara, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, disse que as invasões realizadas em fevereiro deste ano em 19 propriedades rurais no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, durante o chamado Carnaval Vermelho, tiveram caráter político. Olha, a gente percebeu que era um movimento político, né? Porque dessa quantidade que eu mencionei das 19 invasões de propriedade, você não via famílias ocupando, muito menos com o objetivo de se estabelecer ali durante o período prolongado. E todos sabem disso, somos políticos e aqui a gente está para falar literalmente de uma forma transparente, ligados aos partidos de esquerda. A orientação aos proprietários de que ingressassem na justiça para que as polícias pudessem agir, para que não fôssemos acusados ali de toler o direito de manifestantes ou do movimento social. Derrit também disse que a investigação policial não encontrou material para plantio. O secretário de Segurança Pública de São Paulo respondeu perguntas do relator, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, e de outros deputados, como Kim Kataguiri, do União de São Paulo, um dos requerentes para o convite ao secretário. E ele perguntou a Derrit sobre a existência de provas de que um dos líderes da FNL, a Frente Nacional de Lutas, Cláudio Ribeiro, exigiu propina dos proprietários que tiveram terras invadidas, o que levou à sua prisão. Há uma gravação que indica que um membro da FNL, o senhor Cláudio, exigiu propina de R$25 mil. Não só a gravação, como a comprovação, provas testemunhais da própria vítima dessa extorsão, apresentadas nas folhas aí do inquérito e também do processo. E Vossa Excelência confirma que também há interceptação telefônica que comprova a existência de associação criminosa com a finalidade de extorquir propriedades rurais? Sim, isso foi comprovado durante a investigação. Esses crimes foram direcionados aos autores, né? Muita gente que se encontrava nos assentamentos não tinham nem noção do que estava acontecendo. Estavam, de fato,
fato ali precisando de uma propriedade, enfim, estavam sendo usadas por esses líderes, isso é o que aponta a investigação. Além de Cláudio Ribeiro, foi preso em março José Rainha Júnior, líder da Frente Nacional de Lutas, por extorsão. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, confrontou o secretário de Segurança. Ela afirma que não houve invasão a propriedades privadas e relatou um editorial do jornal O Estado de São Paulo, de 70 anos atrás, que já relatava invasões àquelas terras. Pontal do Paranapanema, terras públicas, correto? Não, nem sempre. Algumas públicas, outras não. Temos que parar de mentir aqui que são propriedades privadas. Essas terras são públicas, caberia ao Estado ter preservado. E se quisesse realmente transformá-las em propriedade, deveria ter aprovado uma lei e dito isso, e ter democratizado o acesso. Porque do jeito que deixaram fazer, o que tivemos lá foram posses de grandes fazendas, de 500, 600, 700 hectares, de gente rica. Gente rica pode invadir, gente rica pode queimar, é isso? Gente rica pode ir lá e pegar a terra. Os pobres não podem, esses são bandidos, esses não têm direito a um pedaço de terra. Volto a dizer, o que eu li aqui é da década de 50, não tinha MST, não tinha FNL, então quem foram os bandidos? A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reafirmou que se tratam de terras devolutas e questionou o secretário sobre a apreensão de armas dos fazendeiros da região, incluindo fuzis que não seriam apenas para autodefesa. Mas Derrite disse que as armas apreendidas eram todas registradas e legalizadas. A reunião também incluiu servidores de órgãos de controle, a quem o relator da CPI, Ricardo Salles, pediu uma lista de beneficiados porque chegou a ele informações de que a lista era formulada por entidades como o MST para o INCRA. A diretora da Secretaria de Controle Externo do TCU, Cíntia Zaira Messias, respondeu que um acórdão de 2016 do TCU trouxe indícios de irregularidades, mas o tribunal não fez nenhum trabalho investigativo sobre o MST. Até porque o MST não tem personalidade jurídica, como já foi colocado aqui, e a gente não consegue identificar para considerá-lo um jurisdicionado ao tribunal. Já o auditor federal de controle externo do TCU, Leonir Bampi, detalhou os trabalhos. Naqueles trabalhos de auditoria que foram realizados em 8 estados e até alguns anteriormente, a situação das indicações por movimentos sociais foram evidenciadas nos processos. É claro que o objeto da auditoria não era o movimento social, como a Cíntia havia falado aqui. O movimento, a nossa auditoria, ela centra no nosso órgão jurisdicionado, que é o INCRA. Só que no momento de analisar os processos de seleção de beneficiários, isso foi evidenciado. A CPI do MST foi instalada há pouco mais de 2 meses e tem prazo de funcionamento de 120 dias, com prazo para encerrar em 28 de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A segunda lei de Deus. No alto Monte Sinai, Deus deu a Moisés instruções para todo um jeito de viver para a nova nação de Israel, que foi recém-liberta da escravidão egípcia. Naquela massa de material de aliança estava a vontade de Deus para a sociedade deles, para a vida de louvor deles e princípios eternos do comportamento moral deles com relação ao próprio Deus e uns com os outros. Como um lembrete, o próprio Deus gravou um resumo da sua instrução divina em 2 tábuas de pedra para Moisés carregar consigo e para acompanhar os israelitas no resto da jornada até Canaã. Infelizmente, as escrituras hebraicas não enumeraram os mandamentos explicitamente e entre os cristãos há 2 grandes escolas de pensamento sobre o número de cada mandamento. Chamaremos este de a segunda lei de Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Texto que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. A adulteração da mensagem, ou nome santo de Deus, seja por adição ou subtração, é rigorosamente proibida.
e traz penalidades severas, assim como o uso irreverente ou profano dos preciosos nomes próprios de Deus. Use-os com cuidado e para os propósitos para os quais Ele os revelou amavelmente a você e a mim. Ao invés de ouvirem vários, que droga, e juro por Deus, saindo da sua boca, que os seus amigos ouçam o nome de Deus em orações, louvores e ações de graças. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Texto que está em Salmos capítulo 50, verso 15. Esse devocional faz parte do plano de estudos, os 10 mandamentos, do aplicativo biblia.com. E assim a gente encerra o seu Paracatu Rural de hoje, agradecendo a sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.